Vamos lá, começando a gravar esse vídeo aqui, pleno domingo. Hoje foi um dia um pouco mais atípico do que eu tô acostumado. Geralmente no domingo eu vou à igreja, agora no período da noite. Eu geralmente costumo sair um pouco pra sair um pouco, de certa forma, do local, da rotina. Às vezes eu vou pra minha cidade e hoje eu decidi ficar por aqui. Não só por decisão mesmo, mas porque eu também estou um pouco gripado, então eu achei melhor não ir. Estou gravando esse vídeo exatamente um dia depois, mais ou menos 24 horas depois do show da Lady Gaga aqui no Brasil. E eu não vou falar nesse vídeo sobre a Lady Gaga, mas eu vou falar sobre princípios. O que isso tem a ver com quem somos e com principalmente aquilo que a gente busca aqui na internet. Quando a gente começa a gravar conteúdo e a gente começa a meio que se expor em troca de compartilhar esse nosso conhecimento e fazer com que mais pessoas possam nos ouvir e que a nossa voz de alguma forma, enfim, tenha alguma relevância. Eu passei o dia hoje, já que eu estava gripado, né, amanheci um pouco debilitado devido a esse problema. Ontem eu não vi nada referente a essa questão da Lady Gaga, na verdade eu fui ver um dia antes que ela ia estar aqui e eu comecei a pensar, e foi uma das coisas que hoje de manhã eu fiz. Eu fui ver o show, né? Porque quando eu era criança eu gostava muito dela. Eu sempre fui quando eu era criança ali, eu gostava do pop. Eu gostava do Michael Jackson, da Lady Gaga. E vinha outras, que no caso é Katy Perry. Enfim, eu gostava da galera do pop. Mamonas Assassinas, que não era pop, mas enfim, gostava. E a Lady Gaga naquele período, pra mim, como eu era criança, eu meio que só ouvia a música, nem peguei a tradução. Eu não era uma criança muito curiosa. Inclusive eu estava até refletindo sobre isso. Se isso não foi uma característica ruim de eu como criança, porque isso talvez fez eu não buscar algum conhecimento mais a fundo. Mas isso pode ter sido bom, de alguma forma. Mas eu considero que, enfim, eu não era uma criança tão curiosa. Então eu não fui buscar sobre a história da Lady Gaga, porque ela surgiu assim de uma forma tão astronômica, né? Assim como outros vários naquela época, e eu só curti a música. E aí depois de muito tempo, né, agora eu não sou de acompanhar Twitter, nem gosto de entrar nessa rede social, que pra mim é uma nojeira gigante. Aí eu fui ver lá no Twitter, vi que o show, enfim, tava lotadaço, né? E que como era um show que eu estou pagando, né? Que é de graça, então não é de graça. A gente como brasileiro está pagando. Eu disse, não, já que eu estou pagando, eu vou assistir aqui no YouTube pra ver, né? Como é que foi o show. Daí, logo de início, eu até falei pra Maria Carla, minha namorada. Nossa, a Lady Gaga, tipo assim, falando de questões técnicas, incrível o show. Em relação a audiovisual, a toda a questão do teatro em si, da sincronia, dos fogos, de tudo. De fato, é uma interpretação que é muito bem pensada e muito profissional, de forma absurda. E assistindo o show, eu já comecei a ver que aquilo ali, eu comecei a raciocinar. Isso, o que ela faz? Porque tem uma música que se chama Judas, né? Eu fui inclusive buscar a tradução agora, com mais de, enfim, 24 anos, fui ver o que de fato significava essa música. E eu já comecei a achar estranho, porque ela começa o show com Judas e depois vem Abracadabra. Então eu comecei a pesquisar sobre isso e comecei a entender que o show dela, lógico, é uma auto-hipnose, é uma auto-hipnose não, uma hipnose para que as pessoas se auto-hipnotizem e é o que acontece. Por isso que aconteceu aí de várias pessoas ficarem, enfim, na fila, usar fralda. As pessoas estão hipnotizadas por um Deus que está acima dessas pessoas, que no caso é Lady Gaga, e todo o show ali, de fato, é algo montado para fazer com que as pessoas fiquem hipnotizadas. Mas por quê? Pelo quê? Sem preconceito nenhum, mas olha o perfil das pessoas que estavam lá naquele show, das pessoas que passaram horas e horas e horas para poder acompanhar. Analisa muito bem o perfil dessas pessoas. São totalmente contrárias às culturas e os princípios da igreja. Não da igreja, mas de Jesus, sim, falando do Deus em si. E parando para analisar todo o contexto, vendo que tudo ali era como se fosse um culto, mas já que não é a Deus, já que não é um culto direcionado a Deus, então é para o mundo. Aquilo que é do mundo não é de Deus. Logo, se não é de Deus e existe um Deus, então é do inimigo, que o inimigo seria o diabo. E eu comecei a refletir sobre isso. E eu fui assistindo até o final. E tentando pegar os códigos daquilo ali, sabe? Eu gosto de sempre
naquilo que eu faço, tentar entender o que está acontecendo ali para ou utilizar na minha área, ou entender aquilo ali o que está acontecendo para ter aquele conhecimento e, enfim, levar para frente de alguma forma. E eu comecei a ver o quão impressionante é as coisas que não são de Deus em relação a ser chamativo. O quão essas coisas elas chamam a atenção. Os milhões que foram investidos nesse show para trazer aqui para o Brasil, logo para o Brasil, né? Logo a gente privilegiado com isso. O quanto que foi investido para trazer esse espetáculo, porque de fato é um espetáculo mesmo, o que ela faz. E eu comecei a pesquisar sobre o pessoal falando, toda essa ligação que ela tem de abrir portal, que estava vindo para cá para abrir o portal. Comecei a ver também sobre a própria história dela e o quão ela é relacionada a tendências de ter pacto com o inimigo, com o demônio, com o diabo. E analisando todo o contexto, como cristão mesmo, tudo se encaixa. Tudo ali é muito bem pensado para ser de fato uma adoração ao diabo, aquele que lhe deu o sucesso. As coisas de Deus, as coisas de fato do céu, elas são difíceis de ser compreendidas. Aquilo que de fato é de Deus, até na Bíblia fala que não é fácil de ser compreendido por quem não é de Deus. E eu conseguindo, de alguma forma, analisar todo esse contexto, comecei a ver que aquilo ali era, de certa forma, um reflexo, não de, talvez de mim, de você, mas do que somos como uma sociedade. Analisando todo o contexto do porquê dela estar aqui, o porquê disso está acontecendo, e até do que há de vir futuramente. Então eu comecei a pensar sobre esse, de certa forma, essa expectativa, não expectativa, mas essa quebra que eu tive de uma imagem que eu tinha quando era criança, que era só da cantora, e hoje vendo todo o possível ápice dela se deu a coisas que ela teve que fazer que foge totalmente dos princípios ético-humanos, daquilo que eu considero como correto, pelo menos para mim, seguir. E a partir disso eu comecei a refletir sobre a gente como ser humano mesmo. O que a gente faz para obter o que queremos, a ponto de muitas vezes querer fugir de princípios que não que entendemos que aquilo não podemos deixar de mão de forma alguma, mas acabamos deixando por querer algo, por querer antecipar, por querer dar um passo à frente, por querer de forma estrondosa, assim, de forma, enfim, muito que aquilo aconteça. Como, por exemplo, eu fui analisar não só a própria Lady Gaga, mas outros cantores do pop, principalmente, e até outras figuras do passado que também eu já acompanhei, como Ozzy Osbourne também. E, novamente, geralmente cantores em si, música, eu tenho um gosto muito diferenciado. Por exemplo, o Ozzy Osbourne, eu conheço ele devido à música que ele tem com o Post Malone, e aí ele também é uma pessoa que é assim, é praticamente evidente ali que ele de fato fez um pacto com o inimigo. E enfim, e tudo que aconteceu. E aí vocês podem pesquisar também, vocês ficam à disposição para entrar no YouTube e pesquisar, você vai ver, vai ter uma porrada de conteúdo. E eu passei o dia consumindo isso para sair um pouco ali da minha ignorância, né? E quebrar um pouco da minha imagem que eu tive quando era criança e entender que nada é como parece. Eu vendo ali, eu comecei a ver o show de uma forma totalmente assim, inocente, ainda como se eu fosse a criança. E até falei pra Maria Carla para ela assistir também, porque era muito foda e tal o show. Aí eu comecei a analisar como o Hugo de 2025, que vai fazer 25 anos agora, e com essa minha visão de cristão, com os meus valores e aquilo que eu entendo como certo. Então eu comecei a ver todo o absurdo que de fato era aquilo e o quão não necessariamente benéfico em relação a autoconhecimento, mas o quão benéfico é entender e ter conhecimento daquilo que é o certo. Porque muitas vezes o que acontece é que a pessoa nem tem conhecimento do que de fato é a verdade. É o que eu estava até falando com minha namorada também esses dias. Eu já passei por vários lados. Eu já estive na igreja, já estive no mundo, já estive fazendo várias coisas. Eu conheço não tudo dos dois lados. Talvez se eu conhecesse tudo do lado ruim, eu não estaria aqui hoje, mas enfim. Eu conheci os dois lados, então eu consigo ter essa sensibilidade de entender coisas que é do mundo e coisas que são de Deus. E o quão é ruim para o ser humano não ter noção daquilo que é certo
e ficar totalmente cego, preso numa ideologia que a pessoa acredita que é correto, com base e até mesmo sem entender, porque eu acredito muito que algumas ideologias que tem hoje, às vezes é pai ausente, às vezes não, na maioria das vezes é pai ausente, é trauma que teve com a própria mãe, às vezes foi a pessoa teve um cuidado muito grande pelo pai e a mãe, até que o ponto que a pessoa se tornou incapaz sei lá, se for sexo masculino, de ser homem, enfim, de correr atrás como homem mesmo e acaba aderindo a outra ideologia, enfim, é só o que eu acredito. E eu nem queria puxar tanto esse vídeo para o lado necessariamente do show e o lado religioso, porque eu nem acredito que é o que eu saiba mais falar, o que eu tenha mais conhecimento aqui para estar repassando, mas eu queria trazer mais para o lado digital, dessa questão de princípios mesmo. Como eu falei, não adianta a gente querer forçar. Eu até estava relembrando aqui de uma cliente que eu iniciei logo no começo, no começo mesmo, assim, com ela. Eu já cobrei um valor muito bom e eu tinha convicção ali do que eu iria entregar durante aquele período que a gente fez de contrato. E acabou que o resultado do projeto ele não foi tão positivo. E aí o contrato finalizou, né? E o que eu deveria ter feito da forma mais lógica era continuar com essa pessoa sem cobrar mais nada para apoiar ela, estar junto dessa pessoa na nova caminhada, a partir disso, a partir daquele projeto, né, que não tinha sido um sucesso, mas aí eu já fui tentar empilhar outro valor, outro produto, e para, de certa forma, alguém que não estava necessariamente começando, mas que estava no início de alguma forma, ainda pegando experiência, e a gente é um eterno aprendiz, a gente nunca sabe de tudo, então eu deveria, naquele momento, ter entendido que era o momento de estar com a pessoa, e o meu outro vídeo que eu lancei aqui, acho que foi no sábado, ontem, no caso sábado, ontem, hoje é domingo, que eu estou gravando esse vídeo, que eu falei justamente sobre uma cliente agora que entrou aqui na empresa, que a gente não cobrou nada, eu estou fazendo 100% pelo propósito de estar junto dela ali e fazer ver, e futuramente as coisas dando certo, isso retorna financeiramente, em questão de ela vai poder pagar ali, a gente vai poder colocar royalties, né, e ganhar porcentagem ali sobre algum produto, enfim, algo nesse sentido. E eu algo que me tocou muito no coração hoje, vendo isso e consumir todo esse conteúdo hoje, né, sobre ocultismo, sobre questão espiritual, sobre bem e mal, sobre toda essa questão de pactos realizados, eu comecei a entender o quão isso, essas informações e ter isso é positivo para a gente engrandecer e crescer a nossa fé em Deus, que de fato é aquele que nos dá luz, que nos dá direção, sabedoria para chegar nos determinados lugares onde pretendemos chegar. Ele que abre as portas e faz com que oportunidades apareçam e que a gente tenha se preparado por um período que a gente acreditou que era em vão, mas muitas vezes a gente estava só se preparando para algo novo, para acessar algo que era o que Deus preparou ali para a gente. Então, quando eu comecei a ver toda a questão de pessoas que entregaram de fato a sua vida ao lado negativo, né? Eu nem gosto de falar o nome em si, para o lado negativo, em busca de algo que é tão banal, que é ter sucesso, e a gente começa a se perguntar, já saindo novamente do digital, a gente começa a se perguntar na vida o que é que de fato a gente quer, o que é que a gente busca, a gente está aqui por quê, para quê? E eu creio que isso é muito questão de o ser humano ele foi feito por Deus, ele é uma obra divina. Então se ele está aqui, ele não se conecta com o divino, ele vai buscar preencher o vazio com alguma coisa. E ele muitas vezes acredita que essa coisa é muito melhor o lado oposto do que Deus, porque o lado oposto é feito de prazeres, é o Deus que tudo pode, que você pode tudo, que nada é errado, você tem que fazer aquilo que você quer e que é o correto. E é justamente isso também que faz sentido a gente trazer para o lado religioso, que Deus nos dá a permissão de fazer tudo, mas nem tudo é correto. E sobre a gente seguir esse caminho é muito mais sobre a gente abdicar de coisas que para Deus não é correto para viver junto dele e estar próximo dele, porque estando próximo dele, ele nos abençoa, ele nos edifica, ele nos dá caminho, nos dá direção. Eu tô um pouco com o nariz entupido, então me desculpem, ainda mais falando aí é que eu vou ficando mais. Estou gripado, mas enfim. E ele que nos dá essa direção para chegar onde queremos. Então eu
eu senti muito vontade de fazer esse vídeo, porque me tocou de fato quando eu comecei a pesquisar sobre a cantora em específico, que fez o show nesse sábado agora, e começar a entender sobre o que de fato são princípios, valores e o quão importante é a gente saber quem somos e o porquê estamos aqui, a importância de entender quem eu sou, porque a partir do momento que eu comecei a entender quem eu sou, eu me desapeguei de muita coisa, eu aprendi a perdoar, eu entendi que o perdão é muito mais sobre mim do que sobre outra pessoa, então quando eu perdoo alguém, isso é benéfico 100% para mim, porque eu me liberto de alguma culpa, de alguma responsabilidade, e eu comecei a entender que quem eu sou é muito mais do que o que eu faço, do que eu estou fazendo. Muitas vezes o que eu estou fazendo é só uma fase, não é quem eu sou. Se eu deixar de fazer aquilo, eu não sou ninguém, vou ter que preencher esse vazio com algo. Quando eu entendi que eu sou imagem e semelhança de Deus, nada mais me abalou. Lógico, eu falo nada mais, mas a gente a todo momento, todos os dias, estamos vigiando e buscando esse autoconhecimento, essa compreensão de fato do universo, de quem somos. Mas eu comecei a ver que as coisas, muitas vezes a gente maximiza e cria um monstro em coisas que são pequenas. Porque no final de tudo a gente está aqui para compartilhar aquilo que a gente tem de conhecimento, para edificar outras pessoas. Fazer o que Jesus fez, que foi pregar o evangelho de Deus. E não só falando do lado religioso, não é nem necessariamente pregar o evangelho, é você edificar pessoas, você visualizar em alguém ali um potencial e você chegar para aquela pessoa e fazer com que ela cresça, porque ela crescendo, ela consegue ajudar a família dela, ela consegue edificar várias outras pessoas além disso, e é isso que eu acredito até no empreendedorismo. É o fato de você edificar outras famílias, outras pessoas, e tudo isso são obras de Deus, diferente do lado contrário, que se foca muito no imediatismo, que é no tigrinho, pô, vou nem falar do que é, você já sabe, que é o imediatismo, é o dinheiro na hora, é a fama, é a ostentação, e no final tudo isso aí vai virar pó. Pode parecer bobagem dizer, não, eu queria ter dinheiro, porque com dinheiro eu seria feliz, mas no final o que você precisa é se conectar com você mesmo, é se conectar com Deus, é estar bem com quem você é e entender que tudo é questão de tempo até você conseguir um determinado objetivo, seja ele financeiro, seja ele na sua carreira. O importante é você estar conectado com Deus, porque no final vai ser você e Deus. No final, lá no julgamento, acredite você ou não, vai existir. E lá no julgamento vai ser você e Deus. O que você fez aqui na terra, as coisas boas que você fez, aquilo que você plantou de positivo e aquilo que você fez de negativo, que se não tiver retornado para você em vida, lá na hora do julgamento Deus prestará contas com você. Então esse vídeo foi muito mais para poder expor esse sentimento que eu tive hoje durante o dia, para que de certa forma eu pudesse compartilhar isso, e caso esse vídeo alcance pessoas, que é o meu objetivo aqui nesse canal, que você possa comentar aí embaixo a sua opinião e falar o que achou. Me perdoe a minha voz assim, estou com o nariz entupido, estou ainda gripado, estou me recuperando para começar essa semana, mas estou aqui gravando esse vídeo que eu espero que tenha lhe ajudado de alguma forma, e já peço para você curtir e, se possível, se inscreve aí no canal e a gente se vê em um próximo conteúdo, em um próximo vídeo. Até mais!